O rol de procedimentos da ANS passou por diversas interpretações ao longo do ano e muita gente me pergunta, mas Elton, em 2025, eu quero saber de você como é que está sendo visto hoje o rol da ANS pela Justiça. E aqui eu, advogado especialista em plano de saúde, professor de direito, autor de livro jurídico e aí autor de livro jurídico para advogados, né? Eu tenho orgulho de poder dizer que formo vários profissionais em todo o Brasil. Quero dar aqui um panorama para você que é advogado e está chegando agora na área e também para você que é consumidor e que está aí perdido sem saber muito bem o que fazer. Vamos juntos aqui. Deixa eu fazer uma breve interpretação para você dos fatos que aconteceram ao longo dos anos. Até basicamente o ano de 2021 era muito pacífico, muito tranquilo, que o rol da ANS era o mínimo obrigatório, a gente chamava. Ele era o mínimo obrigatório. O que era o mínimo obrigatório? Ele significava dizer que simplesmente era uma referência qualquer, que assim, mesmo fora do hall, o hall ou fora do hall não importava muito. Era basicamente isso que a gente queria dizer naquela época. Mas ali em 2021, começo de 2022, começa uma certa mudança na interpretação disso e tentam estabelecer na justiça, basicamente, tenta-se estabelecer que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Ou seja, o que está fora do rol não deve ser autorizado pela operadora de plano de saúde. É isso que vem a justiça dizer numa mudança de interpretação lá nos anos de 2021, 2022, mais ou menos. Então a gente passou por um longo tempo dizendo o rol é o mínimo obrigatório, e aí veio a justiça e fez ali um estabelecimento de critérios mais rígidos, dizendo em 2021 e 2022, olha, o rol de procedimentos da ANS é taxativo em regra, e o que não está no rol só poderá ser coberto diante de situações muito excepcionais. Eu, sinceramente, nem considerava tão excepcionais assim essas situações e eu dizia, grosso modo, que 98% dos processos que eu fiz ao longo da carreira eu poderia continuar fazendo mesmo depois dessa mudança que a justiça fez. Por quê? Porque eles tentaram ali, ao bem da verdade, estabelecer um critério mais político, de freio de arrumação, de dizer, não, pera lá, vamos considerar aqui que está havendo abusos também por parte de alguns médicos e por parte de alguns consumidores, vamos tentar fazer um freio de arrumação aqui. Mas o fato é que no ano de 2022 houve uma mudança. Que mudança foi essa? Foi uma mudança provocada na própria lei dos planos de saúde. E o que diz essa lei agora? A lei dos planos de saúde diz basicamente que mesmo que um tratamento ou procedimento não esteja em acordo com a regra da ANS, então mesmo que não esteja lá na cobertura da ANS, a operadora deverá autorizar desde que haja indicação em acordo com a ciência, ok? Ou com a agência de renome internacional, o que dá na mesma que eu te dizer que está em acordo com a ciência, já que nenhuma agência de renome internacional faria uma indicação em desacordo com a ciência. É verdade? Então, assim, a lei está dizendo hoje o seguinte, está no rol da ANS ou não está no rol da ANS é irrelevante. O que é relevante mesmo é que a indicação de cobertura esteja em acordo com a ciência. Esse é o principal ponto da lei aqui. E como é que a justiça tem interpretado isso então? Ela tem dito que o rol da ANS é exemplificativo, ou seja, é só uma referência para cobertura, mas que a superação dessa regra da ANS, dessas condições estabelecidas pela ANS, está condicionada ao preenchimento de critérios. Que critérios são esses? O critério científico. O critério de o tratamento está em acordo com as melhores evidências científicas do setor. Na prática, então, a gente está falando que o rol da ANS é exemplificativo condicionado, como dizem as interpretações, e como eu explico dentro do meu livro, né, mas ali não vou ficar aqui falando disso. Na prática, o que significa dizer é, para haver a liberação de um tratamento, de um medicamento ou de um procedimento, o paciente deve demonstrar que o seu caso está em acordo com a ciência. E aí vem um papel muito importante que eu tenho dito dentro das minhas aulas na pós-graduação e nos meus cursos que ministro a advogados. É muito importante que um advogado tenha habitualidade de lidar com pareceres técnicos científicos, entendendo que existem níveis diferentes de evidências científicas para enquadrar o caso do paciente dentro dessas evidências.
Porque se ele consegue fazer isso, ele está fazendo a prova de ouro para que um beneficiário que não tem o seu tratamento respaldado pela ANS consiga isso eventualmente na justiça. Elton, você está dizendo para mim que cabe uma ação judicial com pedido de liminar? Pode caber sim uma ação judicial com pedido de liminar. E aí a gente tem que entender algumas coisas muito importantes aqui. Para que eu eventualmente faça uma ação judicial com pedido de liminar, eu tenho que mostrar para um juiz que esse tratamento tem respaldo técnico-científico, ok? Então, que ele está em acordo com a lei e que esse paciente tem uma urgência em iniciar o seu tratamento, que ele precisa disso agora, que ele não pode esperar o final de um processo, ok? E o juiz, nessa situação, então, pode conceder uma liminar, pode conceder uma ordem judicial, até determinando, por exemplo, que esse beneficiário consiga o tratamento desde logo. E esse processo hoje, importante você compreender isso, ele é inteiramente eletrônico. Do início ao fim dele, tudo vai ser feito de uma maneira eletrônica, com o advogado sentado dentro do escritório dele. Não importa se seu advogado está em São Paulo e você está no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso. É irrelevante isso, porque o seu advogado trabalhará de uma maneira inteiramente eletrônica, do início ao fim de um processo, em qualquer cidade onde você esteja, em qualquer cidade onde o seu advogado esteja. Então, importa o que nesse momento? Importa que o seu advogado seja experiente, especialista, que ele tenha habitualidade com essa matéria. Ah, mas e se tiver uma audiência? Tá, calma. Esse tipo de processo, primeiro, não costuma ter audiência, mas mesmo que, numa raríssima hipótese, venha ter uma audiência, isso também pode ser feito hoje de forma online, eletrônica, né? Até porque o juiz hoje já trabalha de home office. Então, assim, muita calma, e eu sugiro que você entenda aqui o seguinte: é importante que você reúna boas evidências científicas, porque como a gente não sabe quem vai ser o seu advogado, é importante que você reúna boas evidências científicas para levar para esse profissional. Seu médico pode te ajudar com isso, embora hoje dentro do meu escritório, por exemplo, a gente até assine plataformas científicas para buscar pareceres técnicos de renome, com níveis muito altos de evidência científica, a fim de corroborar o direito do meu eventual cliente, por exemplo. Então, isso é muito importante que o seu advogado tenha essa habitualidade de fazer. Se ele não tiver, sem dúvida nenhuma, o seu médico vai poder ajudar ali ou dar uma luz para ele de por onde começar. E seu advogado, então, vai poder buscar esse direito para você. Você pode reclamar disso na ANS? Pode, mas você não tem obrigação de reclamar disso na ANS antes de procurar um advogado, e mais do que isso, a ANS só fiscaliza o que está em acordo com a regra dela. De forma que, se o caso não está em acordo com a regra da ANS, dificilmente a ANS vai botar a mão nisso, vai fazer liberação para você de questões. Mas você pode exercer esse direito. Fala sempre com um advogado experiente, especialista em plano de saúde. E olha, eu vou fazer um convite a você. Não deixe de me seguir nas redes sociais, porque é nelas que eu conto para você tudo que seu plano de saúde não quer que você saiba, a fim de que ninguém possa sonegar de você qualquer direito. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo e eu espero ter sido útil a você com essa informação. Não deixe de conversar sempre com advogados experientes e especialistas em plano de saúde, lembrando que o que está em acordo com a ciência, segundo a lei, deve ser coberto por uma operadora de plano de saúde. Muito sucesso para você, que tudo fique bem por aí e até o próximo vídeo.